E Jesus, ele tem uma palavra ao seu coração. 10:46. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, e Bartimeu, cego, filho de Timeu, que estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muito repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: o que queres que... Digo melhor, e Jesus, parando, disse: por que me chamasse? A mim chamaram. E o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Fala, Jesus, fala comigo, porque eu estou disposto a te ouvir. Pode se sentar. Irmãos, aqui nós vamos contar uma história de um homem cego. E nós sabemos que a personagem mais principal dessa história, porém, não é o cego. A personagem principal dessa história não é aquela multidão que estava andando, não é aquelas pessoas que estavam passando por Jericó. Sabemos que Jericó, irmãos, uma cidade de grande promessa. Quem é leitor da Bíblia Sagrada consegue entender que Jericó é uma promessa que Deus fez para Abraão. E Abraão, sendo o portador de grandes promessas, porque usou a sua fé, colocando a sua fé como base de vida e acreditando em Deus apesar de tudo. Sabemos que Jericó, quando ela foi conquistada pelo poder de Deus, tendo uma dificuldade para ser conquistada, porque Jericó não era do povo de Deus, mas ela foi tomada dos pagãos, e o povo de Deus habitou ali em Jericó. E ali em Jericó começou, irmãos, a existir a providência de Deus. Começou a existir naquela região o povo escolhido, as ovelhas perdidas na casa de Israel. A Bíblia diz que muitos anos se passam, Israel agora está gigantada. Israel agora, digo melhor, Jericó está gigantada. Em Jericó agora existe um cego, filho de Timeu, uma ovelha perdida na casa de Israel. Alguém que tinha uma promessa, alguém que nasceu para glorificar a Jesus Cristo, alguém que nasceu para exaltar a Deus, alguém que nasceu para demonstrar o poder de Deus na vida dele. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que eu costumo dizer? Se você é servo ou se você é serva de Deus, o poder de Deus ele tem que se manifestar na sua vida. Quando você vê alguém, irmãos, que ele é derrotado, que ele não tem a presença, que a vida dele é de mal a pior, irmãos. Amém? Quando ele não tem nenhuma essência de Deus, é porque é necessário, amém, um conserto, é necessário uma reflexão. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê, irmãos? Um dos três pilares que nos ensina a ser abençoado. A Bíblia diz que todas as coisas ela coopera para o bem. Isso quer dizer, se nós amamos a Deus, todas as coisas elas vão se encaixando, vão se endireitando, vão se melhorando. Outra coisa, a nossa oração. Sabe o que Jesus Cristo disse? Tudo que pedir com fé, crendo receberás. E sabe qual é a outra promessa? Que aonde nós
recebe, toma posse em nome de Jesus. Aí você pergunta, como que alguém que carrega tanta promessa, alguém que é chamado, alguém que é escolhido, alguém que está vivendo em uma terra cuja terra foi Deus que lhe deu, por que ele está vivendo à beira do caminho? Por que ele está esquecido? Sabe por quê? Quando se diz sentado à beira do caminho, sabe qual é a reflexão que eu e você temos que tomar? Amém? É que alguém ficou esquecido, alguém está perdido, alguém está abandonado. Quando você está sobre uma carruagem e vê algo à beira do caminho, é porque algo está perdido, é porque algo está abandonado, é porque algo está esquecido. Alguém, irmãos, que estava sentado à beira do caminho, a Bíblia diz que era Bartimeu, filho de Timeu, uma pessoa que, quem sabe, com um coração enorme, amém, com uma esperança enorme, com uma fé enorme, mas vivia ali à beira do caminho, mendigando. Irmãos, se tem uma coisa triste na vida do homem ou na vida da mulher, é quando ele vive de migalha, é quando ele vive mendigando, é quando ele tem que mendigar para sobreviver. Mas ele vivia ali porque a vida lhe forçou a viver daquela maneira. É como se ele dissesse: eu tenho tanta fé em Deus, eu acredito tanto em Deus, Deus é tão presente na minha vida, mas hoje eu estou à beira do caminho. Sabe que quem tem Deus, irmãos, e está à beira do caminho, sabe qual é o pensamento dele? Hoje eu posso ser um mendigo, hoje eu posso estar na beira da estrada, mas eu sei que um dia ou outro Deus vai me chamar, Deus vai me curar, Deus vai me tirar desse estado, Deus vai me tirar dessa vida, Deus vai me tirar dessa situação. Ei, irmãos, tem pessoas que quando está à beira do caminho, ele fica ainda pior. Sabe por quê? Amém, a vida me fez assim, Deus me quis assim. Amém, tem pessoa que não vai atrás do milagre, não acredita. Sabe por quê? Porque ele acredita que a vida que ele está vivendo é a sentença que Deus colocou para ele. Aprenda uma coisa, aprenda a definir o que é bênção, aprenda a definir o que é maldição, aprenda a definir o que é prova, o que é luta e o que é milagre na sua vida. Sabe o que eu entendo? Que quem tem fé em Deus, quem acredita no Senhor, sabe o que ele faz? Ele pega daquela miséria e faz um milagre, faz uma história, pega daquilo que é prioridade na vida dele, aquilo que é doença, aquilo que é enfermidade, e faz daquilo tudo um tripé para ele receber a sua vitória. A sua vitória. Presta atenção. Um homem que vivia uma vida de rotina. Às vezes você está cansado, né? Ah, missionário, a minha vida é trabalhar, ir para casa, ir para a igreja. Trabalhar, ir para casa, ir para a igreja. Ir para casa, trabalhar, ir para a igreja. Amém? Você não entende o que é uma vida de rotina. Uma vida de rotina é uma vida de um servo que todos os dias está à beira do caminho a mendigar. Todos os dias ele não vê, irmãos, um dia diferente do outro. Todos os dias para ele são iguais. Sabe por quê? Uma, porque ele não enxerga a luz do dia. Ele não consegue diferenciar um dia pelo outro, porque ele não enxerga. Outra coisa, ele é obrigado a viver a mesma coisa todos os dias. Sabe por quê? Porque ele não tem opção. Então ele vive uma vida de rotina. Mas eu quero te dizer algo forte aqui essa noite. No ano tem 365 dias, mas no meio desses 365 dias, pode ter um dia que vai ser um dia do seu milagre, pode ter um dia que vai ser um dia da sua vitória, vai ser um dia da sua resposta, vai ser um dia que Deus vai colocar um ponto final e te dizer: filho, o teu sofrimento acabou. Sabe aquela pessoa, irmãos, que quando você olha para ela, você diz assim: coitado. Sabe aquela data maravilhosa para você no final de ano, digamos que seria Natal ou Ano Novo? E quando você passa, amém, no dia de Ano Novo, todo mundo indo para um evento, indo para uma festa, mas quando passa na beira do caminho, sabe quem vê? O cego.
salarial, aquilo que você tem a receber, amém, você recebe e você passa por aquele caminho. Sabe quem que você vê? O cego. A Bíblia diz que todos os dias ele estava ali. É como se ele dissesse: é necessário eu receber uma esmola, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o momento de amanhã, então eu vou estar todos os dias à beira do caminho. É como se ele dissesse: eu vou receber a minha vitória, eu vou receber o meu milagre, aonde eu choro, aonde eu sofro, aonde eu espero por uma migalha, aonde eu peço esmola. É como se ele dissesse: no meu mesmo lugar de sofrimento, de dor, de luta, vai ser o mesmo lugar da minha vitória. Quem pode me diga agora? E a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Alguém chega para ele e diz assim: amém, sabe esse barulho? É Jesus que está passando. Quando ele estuda a palavra Jesus, ele conhece as Escrituras, não porque sabia ler, mas porque era uma pessoa interessada. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Quando uma pessoa olha nos seus olhos e faz perguntas. Por que, pastor? Por que eu estou vivendo dessa forma? Missionário, eu queria saber por que as coisas são assim na minha vida. Sabe o que é isso, irmãos? Submissão, reconhecimento, busca de respostas. Mas tem pessoas, irmãos, que além de expressar o que você ensina, o que você fala, ainda acha ruim e não pergunta. Não pergunta nada. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Sabe o que eu aprendi? Quando nós não temos submissão, Deus deixa nós sozinhos. Aquele cego escuta aquela multidão e faz uma pergunta: o que é isso? O que está acontecendo aí? Ele disse: olha, Jesus Cristo vem vindo com uma multidão e vai passar bem por aqui. Aí, irmãos, quando ele escuta isso, ele era uma pessoa que olhava para o céu. Mesmo sem enxergar, ele estava olhando para o céu e falando com Deus. Irmãos, tem pessoas que ele tem tanta fé, mas tanta fé, amém, que ele não precisa de tempo, ele não precisa de oportunidade. Ele está falando com Deus em tudo que ele está vivendo e fazendo. Ele está trabalhando, ele está orando, ele está deitado, ele está orando, ele está na igreja, ele está orando, ele está passando por luta, ele está orando. Sabe por quê? Olha para o céu e espera de Deus uma resposta. Quem pode entender, diga glória a Deus, aleluia. Tem gente que é tão diferente. E quando ele vê a multidão, ele já pensa: se for Jesus que está passando por aí, amém, eu vou chamar ele e ele vai me curar. Se for Jesus que está presente nesse ambiente, eu tenho certeza que eu vou receber o meu milagre. Sabe o que eu consigo entender aqui, meu irmão? Se você tem fé em Jesus, se você acredita que Jesus se faz presente em nosso meio, você já tem certeza que ele vai te responder e te dar vitória. Eu já vejo aquela multidão vindo e ele disse: eu preciso ir até ele, eu preciso ir até a presença dele para que eu possa receber o meu milagre. Irmão, mas acontece que ele não tinha amigos, pelo contrário, ele tinha inimigos. O que é isso, missionário? É inimigos. Sabe por quê? Ele procura uma estratégia, ele procura uma maneira de receber o milagre, e a única forma que ele tinha de receber o milagre era gritando em alta voz, chamando Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que é uma insistência, irmãos? Alguém que insiste no que quer, insiste no que tem certeza que vai dar certo. Irmãos, quando você busca na fonte certa, quando você está vivendo na presença de Deus, caminhando, amém, na direção do céu, na direção de Deus, Deus ele não te deixa sozinho, Deus ele não te abandona, Deus ele não te decepciona. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Sabe o que acontece? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que aquelas pessoas inimigas começam a dizer? Cala-te, você está atormentando o mestre, você
está gritando demais, você está escandalizando, cala a sua boca, fica quieto. E ele está clamando, ele está gritando. De repente o seu voz chega até os ouvidos de Jesus Cristo. Jesus Cristo para a multidão e fala assim: manda trazer aquele que me chama. Irmãos, a Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, graça superabundou. Sabe o que é isso? É Deus inverter a história. É Deus pegar aquelas pessoas que te aborreceram, que te magoaram, e fazer com que elas trazem um milagre para você. Aquelas pessoas que estavam pedindo para ele calar a boca, amém, ouviu que Jesus mandou chamar, e aquelas mesmas pessoas foram até ele e disse: tenha bom ânimo, porque Jesus Cristo, ele te chama nessa hora. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a sua fé, a sua insistência, a sua força vai trazer o milagre até a tua presença. A sua maneira de pedir, a sua maneira de implorar vai chamar a atenção do mestre. E quando o mestre for atendido pela tua voz, ele vai virar para você e dizer: chama ele até aqui, porque eu quero fazer milagre, eu quero entregar a bênção. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Jesus Cristo disse: eu vou mostrar para vocês quem que é maior que está em nosso meio. Eu vou mostrar para vocês que eu sou pequeno, porque eu vim para servir, e eu sou o empregado que vai servir quem necessita, quem está entendendo de caminho. E nos mandaram trazer aquele cego. Aquele cego estava, amém, posto com uma capa. Ele joga a sua capa como um sinal de fé, dizendo assim: jamais eu usarei essa capa, jamais colocarei ela, porque uma vez que eu vou me encontrar com Jesus, presta atenção, uma vez que você se encontra com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, a sua vida é mudada radicalmente. Ele já joga fora dizendo: nunca mais eu vou usar capa para mendigar, nunca mais eu vou sentar à beira do caminho. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que tem pessoas que ele já vê o milagre antes do milagre acontecer. Tem pessoas que acreditam, que confiam. É por isso, amém, que ela presencia o milagre, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim que crê. Aleluia. Levaram ele. Você percebeu, irmãos? Você percebeu que Deus coloca toda a responsabilidade em nossas mãos? Você percebeu que Deus falou assim: olha, não é anjo que vai pregar para vocês, não. Não é o Espírito Santo que vai pregar para vocês, não. Amém, não é, amém, eu que vou fazer vocês nascer, não. Amém, eu vou dar a vida, mas vocês vão se virar, vocês vão pregar entre vocês, vocês vão reproduzir entre vocês, vocês vão aprender entre vocês, e vocês vão receber tudo que eu tenho e mando na vida de vocês através de vocês. Quem entende agora isso? É por isso que você foi gerado pela sua mãe. É por isso que você, quando nasceu, precisou de um médico para que você, amém, dasse a luz e pudesse viver. Você precisa de pessoas que trabalhem e tragam alimento para que você se alimenta. Você precisa de pessoas, e eu entendo que aqui, aquele homem, mesmo tendo tanta fé, ele precisa que alguém leve ele até Jesus, e alguém leva ele até Jesus. E quando chega até Jesus, irmãos, sabe o que eu vejo? Jesus Cristo dizendo: eu vou mostrar para vocês, amém, que eu vim para servir, e esse coitado, esse desprezado, que ninguém olha para ele, que ninguém ajuda ele, eu vou fazer hoje algo diferente. Eu vou colocar o leque na frente dele, e ele vai poder me pedir o que ele quiser, que eu darei. Já pensou, irmãos? Já imaginou Jesus aparecer para você e dizer assim: me peça o que você quiser? Já imaginou? Quando aquele cego vem até a presença de Jesus, Jesus olha para ele, ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir, irmãos, muitas outras coisas, mas como ele era uma pessoa de fé,
E o seu maior troféu era ele poder enxergar e ver a coisa que ele nunca teve oportunidade de fazer. É como se ele dissesse assim: eu poderia me acostumar com a minha cegueira, porque eu já vivi até hoje sem enxergar, eu já não sinto falta, eu já me adaptei a essa vida e já não sinto mais falta dos meus olhos. Mas ele disse: não, eu quero poder ver, para mim nunca mais sentar à beira do caminho, para mim nunca mais pedir esmola para ninguém, para mim nunca mais depender de migalha de alguém. Eu quero enxergar. Ele fala para Jesus: Jesus, eu quero ver. Aí Jesus, naquele momento, cura aquele cego e disse: vai, a sua fé te salvou. Bate palma para ele. Já parou para imaginar, irmãos? Todo mundo que olhava para aquele cego, mesmo conhecendo Jesus, mesmo sabendo que Jesus era o autor do milagre, nem imaginava que aquele cego poderia enxergar. As pessoas que conheciam a Jesus, que andavam com Jesus, não tinha na imaginação que Jesus poderia curar aquele cego. Sabe por quê, irmãos? Muitos querem o milagre só para si, querem a comunhão só para si, querem a bênção só para si. Muitos, irmãos, não querem compartilhar. Muitos não conseguem ver dizendo: olha, um dia eu estava leproso, um dia eu estava com câncer, um dia eu estava com uma doença incurável e ele me curou, e eu tenho certeza que de outra forma Jesus pode curar esse cego. Mas ninguém teve essa compaixão. Pelo contrário, impediu que aquele homem recebesse o milagre, mandando ele calar a sua boca, porque ele estava atormentando o mestre. E dois grandes milagres acontecem. Um é que ele começa a enxergar naquele mesmo momento, e outro é que ele viu a face de Jesus Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Você recebeu um milagre e ainda conhecer Jesus. Isso é um privilégio que poucos têm. Então, irmãos, nessa palavra eu quero te dizer: Jesus não quer só curar a tua enfermidade, Ele não quer só curar os seus problemas, Ele não quer só curar a tua cegueira, não. Ele também quer que você o conheça, Ele quer que você saiba quem Ele é. Quem sabe você já ouviu falar que Jesus ele faz milagre, que Jesus ele morreu numa cruz, que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, mas você não o conhece pessoalmente, você nunca teve cara a cara com Jesus, você nunca teve a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus e dizer: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor mora na minha vida. Sabe por quê, irmãos? A partir do momento que você olha para Jesus, que você enxerga Jesus, a sua vida ela se transforma, o seu coração ele se transforma. Imagine, irmãos, aquele homem que vivia uma vida de rotina, amém? Ele foi na presença de Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma. Jesus está deixando um exemplo para mim e para você. Uma vez que você se encontra com Ele, a sua vida ela tem a obrigação de mudar. Quem pode entender, diga amém. Quando nós mudamos, irmãos, é quando nós renunciamos, que nós não sejamos mais aquele mesmo ignorante que nós éramos no passado, que nós não sejamos aquele mesmo arrogante que nós éramos no passado. Que a partir do momento que nós se encontramos com Jesus, às vezes nós podemos até ter falhas, mas seremos quebrantados, aprendemos a pedir perdão, aprendemos a chorar com os que choram, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que dá medo. Nós vimos cristãos que não conversam com o outro, não cumprimenta, não olha, quando vê o irmão ele vira a face e diz que vai morar no céu, vai morar com Jesus. Está igual aqueles que estavam andando com Jesus, repreendendo aquele céu, cala a sua boca. Sabe qual é a mensagem, irmãos? Quando o irmão despreza o outro, amém? Não fala com o outro, não cumprimenta o outro, não é irmão do outro, sabe qual é a mensagem que ele passa?
Eu não gosto de você. Eu não te amo com o amor verdadeiro de Jesus. Eu não quero na minha vida a sua presença. É dessa forma, irmãos. Mas que Deus tenha misericórdia e que cada dia mais nós possamos mergulhar nessa graça e nessa misericórdia que só Jesus tem para a nossa vida. Quem percebe, bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Irmãos,